E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, no vídeo de hoje trazendo pra vocês a tão aguardada análise do quinto episódio dessa terceira temporada de Kimetsu. E não tenho o que falar, cara. Podem criticar Kimetsu o quanto quiserem, mas quando a gente chega nos picos de animação da temporada, aí todo mundo finge que tá tudo certo e não tem nada demais acontecendo, né? Mas relaxa que hoje é um dia feliz, hoje é um dia lindo pra gente falar desse episódio que foi magnífico. E a palavra-chave do desafio de hoje pra vocês comentarem e me falarem o que vocês acharam desse episódio, cara. Qual foi o ponto mais alto desse episódio pra vocês? Hashtag espada aí nos comentários e me digam o que vocês acharam. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal, vocês são tão épicos quanto o próprio Tangerina usando a Hinokami Kagura, tá? Então se você também tem interesse em se tornar um membro do canal, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo e vem fazer parte dessa família. O episódio de hoje começou mais devagar, mas não devagar como se não tivesse acontecendo nada, até porque a gente já tava ali com Kotetsu nas costas do Tokito, ou melhor, aqui no ombro, carregando como se fosse um saco de feijão, o Tokito fazendo aquele cardio semanal indo salvar o Sr. Kanamori, no caso o seu próprio ferreiro, que nem ele sequer sabe que é ferreiro dele. No meio do caminho pra salvar ele, ele encontra mais um desses peixões marombas bizarríssimos e obviamente sem perder tempo ele já mata esse peixe como se não fosse nada demais. Logo que ele mata o peixão, o Sr. Kanamori desce da árvore, ele já se reencontra ali com o Kotetsu, fica todo mundo feliz por um momento, mas o Tokito não quer nem saber, cara. Ele já cobra o Sr. Kanamori: cadê a minha espada? Eu preciso da minha espada, irmão. Obviamente Kanamori tava preparado, cara, é tipo Batman, sempre com preparo, e já fala ali pra ele: não, eu já tô com uma espada pronta pra você, tá lá em algum lugar, a gente tem que ir lá buscar. E ele ainda fala uma parada pro Tokito que deixa ele meio que mexido ali por uns segundos. Ele cita que o Tanjiro pediu pra ele ser mais compreensivo com o Tokito e que ele cuidasse da espada do Tokito pra ele realmente não ter que ficar usando a espada de um boneco. E essa pequena atitude do Tanjiro meio que deixou o Tokito, sabe, cara, é sério que ele fez isso por mim? Por que ele teve essa atitude? Por que ele faria isso? Deixa ele pensativo ali, mas tudo bem. Mostrando aí pra gente mais uma vez que o Tangerina se importa com todo mundo, cara, antes mesmo de se importar com ele mesmo. Eles obviamente não perdem tempo e já vão em busca de salvar o Sr. Haganezuka, que provavelmente também tá sendo atacado. A gente tem a abertura do episódio e também o título junto. Esse episódio que foi intitulado de Espada Vermelha Brilhante. Por que será, né? Um detalhe muito curioso que talvez alguns tenham deixado passar é que no fundo desse momento que aparece o título do EP, aparece uma das marcas, essa mesma marca que aparece na testa de ninguém menos que aquele espadachim super misterioso. Coincidência? Eu acho que não. Depois disso a gente vê o Kanamori pedindo pro Tokito pegar logo a espada dele, depois que eles chegarem na cabana, e ele já sair correndo pra ajudar o chefe da vila o mais rápido possível. Só que simplesmente o Tokito fala: não vou fazer. E aí todo mundo fica: que? Como assim você não vai fazer, cara? Você não é o Hashira, você tem que ir lá ajudar. Só que essa reação do Moichiro não era porque ele não queria ajudar, é porque simplesmente ele sentiu a presença de um demônio lua superior ali naquele local. E é exatamente isso que acontece. Mais um daqueles vasos misteriosos que a gente já descobriu que quem tá dentro do vaso é o Gyoko. Ele aparece do nada, saindo do matinho, rolando ali com o vaso. E naquele momento ele aparece de vez, se apresenta ali e questiona por que os três estão tão preocupados com aquela cabana. A gente tem um corte de cena pra gente saber o que tá acontecendo com o resto da vila, que continua sendo atacada por aquele exército de peixes marombas, cara. Os ferreiros estão sendo mortos simplesmente, galera. Vocês estão entendendo que diferente de outros arcos, tá certo que lá no Distrito do Entretenimento a gente também teve muita destruição e sangue, pessoas perdendo membros, pessoas morrendo, mas nesse nível delas serem atacadas propositalmente, sabe, realmente uma vila sendo invadida, porque o distrito não tava sendo invadido. A Daki e o Gyutaro estavam o tempo todo lá escondidos, não estavam fazendo nada com ninguém até a treta toda começar. Mas nesse caso da vila é outra situação completamente diferente. Então é muito doido ver como é que rola todo esse desespero dos ferreiros ali, cara, sendo atacados por peixes, mano. E quando tudo parecia perdido, simplesmente surgindo do além, cara, Mitsuri Kanroji, a nossa querida Hashira do Amor. Chegou botando banca, mano, dando um golpe giratório no ar ali, acabando com os peixão. O jeito que ela usa as técnicas dela é uma parada surreal, galera. A gente já teve um grande exemplo do Tengen Uzui, o Hashira do Som, que tem técnicas de espada ultra velozes. E a gente viu com só essa mostrazinha de poder que a Mitsuri não tá pra brincadeira. Ela tem técnicas tão velozes quanto. Então a gente pode esperar grandes coisas dela, cara. É muito doido que mostra um take dela avançando em linha reta, matando todos os peixes no caminho dela, como se não fosse, sabe, nada demais. Assim, até fazendo uma comparação em tomadas de decisão pra matar esses peixes, dá pra dizer até que a Mitsuri toma decisões de forma mais rápida do que o Tokito. E a gente pode afirmar isso porque a gente já teve momentos dos dois enfrentando os peixes e o Tokito foi um pouquinho mais lento na decisão de matar eles. Mas tudo bem, isso não é discussão pra esse momento. Depois disso a gente avança pra um prédio gigantesco lá na vila, que aparentemente é onde ficava o chefe da vila, o Tetin. E a coisa não tá fácil pra ele, galera, porque simplesmente ele foi pego por um desses peixes marombas. Só que esse aí, meu amigo, deve ser aprendiz da banda Stone de todo mundo, porque o maluco tá gritando, saindo da jaula, cara, mesmo. Só que esse peixe específico, ele não é como os outros, que tem só um vaso em cima do seu corpo. Ele tem 4, mano, e ele é muito maior do que os outros. Esse peixe aí comeu outro peixe que tinha whey dentro, mano, não tem explicação.
explicação. E o tenso desse momento é que os guardas que estavam ali, os guardas caçadores mesmos, todos foram mortos pelos peixes, cara. Eles não dão conta. Mostrando aí também que os peixes podem ser meio memes, assim, fácil de matar, mas é fácil de matar pra um Hashira que tem a velocidade e técnica muito mais avançada do que um caçador padrão. E é nesse momento que Mitsuri chega ali naquele local, cara, e ela chega pra salvar todo mundo mesmo, porque quem queria salvar eles naquele momento se não fosse ela? O ferreiro que tá atrás dela ali no chão fica em choque, porque ele olha pra espada dela que parece um chicote, e ele não entende nada, ele fica se perguntando se foi o chefe da vila que forjou aquela espada, porque ela é muito diferenciada. E é nesse instante que a gente vê pela primeira vez no anime a respiração do amor. Com a sua primeira forma, ela vai pra cima do peixão maromba, girando, dando várias acrobacias, fazendo vários cortes e simplesmente ela para, e aí ela fala uma frase bonita e vários brilhinhos aparecem assim e cortes explodindo assim no peixe, cara, muito da hora. E obviamente, mesmo sendo um super peixe maromba, Mitsuri deu conta dele, ele começa a se desfazer e ela salva o chefe da vila, o chefe Tetin. E é engraçado que esse é o único momento de comédia do episódio, e tem que ser mesmo porque é um episódio mais sério, a gente tem ali 10 segundinhos de comédia só e tá bom. O chefe fica todo feliz de estar nos braços de uma mulher forte e linda como a Mitsuri. E o ferreiro que tá caído do lado ali passando mal já fica também, pô, eu também tô mal, me ajuda aqui. É muito bom, cara. Depois disso a gente tem o Tanjiro acordando com um cheiro ali meio esquisito e a gente vê que a Nezuko tá a milhão, cara, segurando ele no ombro assim, levando ele nas costas praticamente e correndo, cara, fugindo ali dos demônios. Só que mesmo ela fazendo muito esforço pra tentar fugir daquele local ali, o Sekido usa seu cajado ali de raios e simplesmente joga uma onda de choque nos dois que paralisa eles por completo e eles caem no chão. E quando o demônio passarinho vai com tudo atacar os dois, cara, o Tanjiro se levanta e ele que carrega a Nezuko nas costas tentando fugir dali a milhão. Tem que revezar, né, pô? Vamos ser justos, Tangerina. Obviamente os demônios não vão facilitar tanto, então o Caraco ele já vai atrás com o leque dele ali por ordens do Sekido e ele vai tentar impedir os dois. Ele usa o leque ali pra atacar um golpe neles, eles conseguem virar pro outro lado do corredor. Cara, tá uma perseguição a milhão, como se fosse um filme de terror, mano. E é nesse momento que o Tanjiro começa a refletir que tipo de ataque ele poderia causar muito dano nos inimigos pra eles não conseguirem revidar depois. Esse é o primeiro pensamento do seu plano de estratégia que ele vai tentando formar ali. Só que não deu pra eles, galera. Simplesmente o Caraco alcançou os dois, usou seu leque e causou uma explosão de destruição. Mano, ferrou toda a vila naquele local ali. O golpe arremessa os dois pra longe, cara, e simplesmente no ar a Nezuko segura na espada do Tanjiro e eles são jogados pra longe com tudo. A gente acaba tendo um corte nessa cena porque rola uma destruição gigantesca ali e a gente tem que ter um momento pra dar uma respirada. E momentos depois a gente já vê que a vila tá, mano, tá acabada, a coisa não tá boa. Se o distrito do entretenimento foi destruído, a Vila dos Ferreiros, que é uma vila que é muito menor do que o distrito, cara, a coisa não vai ficar boa pra eles depois reconstruírem tudo isso. A gente vê o menino Tangerino aparecendo ali no meio da fumaça, só que ele tá bem, mas a Nezuko, cara, tá simplesmente coberta de destroços ali da vila. E ela não solta a katana do Tanjiro. Ele começa a achar que talvez ela estivesse pensando que ele ia abandonar ela, então ele já até fala, eu nunca te abandonaria, pô. Só que de repente o Tanjiro fica quieto porque ele percebe que o Caraco e o Sekido estão andando por ali, então eles estão procurando eles. Só que como tem muita fumaça, eles não encontraram ainda. Eles basicamente estão esperando a poeira baixar pra realmente atacar de uma vez. Só que a Nezuko, cara, ela não tá nem aí, ela continua apertando a katana assim, fazendo sangrar as mãos de um jeito ali que o Tanjiro não tá entendendo nada por que ela tá fazendo isso, cara. E a curiosidade vai acabar matando o gato mesmo, porque eles não deixam a gente saber o que acontece nessa cena. Tem um corte e a gente volta lá pro Tokito e pro Gyoko. O Gyoko tá felizaço, cara, super entretido com a presença dos três ali na frente dele, porque ele quer apresentar a sua obra de arte pros três. E com isso ele faz um vaso surgir ali na frente deles e de dentro do vaso, cara, aparece 5 ferreiros completamente retorcidos, quase à beira da morte praticamente. Eu não sei como eles não estão mortos, na verdade. Com várias espadas fincadas nos corpos deles, cara, tá uma parada horrenda, de verdade. Ver aquela cena foi horrível pro Sr. Kanamori e pro Kotetsu, que começa a chorar vendo os companheiros dele sendo mortos na frente dele. Horrível. E é nesse momento que o Gyoko começa a explicar sua arte, ele começa a se vangloriar falando que ele conseguiu reproduzir tudo que ele queria ali do grito da morte, dos ferreiros. Como que pode? É bizarro, é simplesmente bizarro, essa é a palavra pra definir essa situação. Ele até chega mais perto, o Gyoko, ele gira uma das espadas e os ferreiros começam a gritar, agonizando de dor, cara. Imagina aquela cena pros ferreiros olhando ali na frente, nossa, mano, triste. O Tokito obviamente se enfurece e vai pra cima do Gyoko. Detalhe que tudo isso coberto de névoa, é muito bonito. Ele até tenta atingir o Gyoko, só que ele é muito rápido, ele
volta pra dentro do vaso e aparece em outro que tá em cima do telhado, quase como se fosse um meio dele teleportar. Então a velocidade do Gyoko ali é absurda por conta desses vasos. Só que o Tokito não é uma pessoa normal, ele já começa rapidamente ali a entender como que funciona esse sistema dos vasos, o que ele tem que fazer. Então ele não perde tempo e já quebra o vaso ali em cima do telhado. E é nesse momento que a gente vê pela primeira vez o Gyoko, que tá sempre ali tirando sarro, sempre levando tudo meio que na brincadeira, se enfurecendo pela primeira vez. Ele fica pistolaço com o Tokito, que tá quebrando os vasos deles, e começa a falar que os caçadores na verdade são só músculos, que eles não têm cérebro, eles não pensam. E o Tokito, obviamente, analisando tudo, entende que esse demônio ele não é como o outro que se divide e tudo mais, não vai adiantar cortar o pescoço. Esse aí, se cortar, vai morrer. Só que o Gyoko também não quer perder tempo nessa luta, galera. Ele cria outro vaso ali que de dentro dele sai vários peixinhos laranjas, cara. Literalmente tá virando um aquário essa luta. E ele diz a seguinte frase: morte dos peixes das 1000 agulhas. E é literalmente isso que acontece. Os peixinhos laranja, cara, do nada disparam uma porrada de agulha na direção do Tokito, que consegue desviar por conta do telhado ali. Ele vai pro lado, então tá tranquilo. Só que como se já não pudesse piorar a situação, os peixinhos falam: ah, desviou? Tá bom. Aí eles viram pro lado, assim, como se não fosse nada demais, e preparam um ataque de agulhas na direção do Kanamori e do Kotetsu. E no último segundo, o Muichiro ele consegue aparecer na frente dos dois pra salvar eles das agulhas. Só que não é como se ninguém tivesse se machucado nesse momento, cara. Quando aparece o rosto do Tokito, ele foi todo perfurado por várias agulhas, tá sangrando inteiro. E não foram poucas, tá? Eu contei, são umas 15 agulhas mais ou menos que atingiram ele. Essa cena é animal, galera, de verdade. Ver esse visual de como ficou esse momento aí das agulhas perfuradas no Tokito e ele tentando ajudar, ficou uma cena muito da hora. O Kotetsu e o Kanamori ficam em choque com a situação de ver o Tokito protegendo ele. Ao mesmo tempo, eles ficam felizes por não terem sido atingidos e é um festival de emoções nesse momento, acho que pra todo mundo, até pra quem tá assistindo. O Tokito explica que eles só vão atrapalhar, então eles precisam sair dali o mais rápido possível, e simplesmente quando os peixes começam a disparar mais uma rajada de agulhas, ele começa a desviar assim, refletindo todas as agulhas dos peixes. Dá até pra fazer uma comparação do Tokito com um Jedi refletindo os tiros, cara, é muito legal. Obviamente os ferreiros aproveitam a brecha pra eles conseguirem fugir. O Gyoko tá se divertindo um monte com essa situação, cara, porque simplesmente as agulhas são venenosas, galera. Então literalmente nesse exato momento tem veneno entrando no corpo do Muichiro por cada uma dessas agulhas e assim paralisando os membros do seu corpo. Muito apelão essa habilidade, mano. A gente já tinha visto demônios com veneno quando se tratava do Gyutaro, mas era numa situação diferente. Era por conta das suas duas lâminas de foice de sangue. Mas no caso do Gyoko, cara, são vários peixes com várias agulhas venenosas. O Gyoko nesse momento fica dando seu discurso ali e uma dessas frases meio que impacta o Tokito porque ele se lembra que alguém já falou isso pra ele. Só que ele não consegue se lembrar quem foi essa pessoa, ou até mesmo quando foi exatamente o momento. Ele até começa a reviver algumas memórias naquela situação de uma época onde tava um dia muito quente, que ele deixou as portas abertas por conta das cigarras que estavam gritando de montão de noite. Só que não deu nem muito tempo dele refletir ali sobre os seus pensamentos e o Gyoko já interrompe ele falando mais um monte de asneira, e sem pensar duas vezes o Tokito vai pra cima dele coberto de névoa novamente. O Tokito simplesmente manda o Gyoko calar a boca, galera, e fala que tudo que ele tá falando ali é sem valor nenhum. E ao mesmo tempo que ele fala isso, ele corta um dos bracinhos que fica ali do lado da cabeça do Gyoko, aqueles bracinhos mutantes de bebê bizarro. Só que é aí que acontece a cagada, galera. Quando ele corta esse bracinho, é liberado um Kekijutsu do Gyoko. E esse Kekijutsu é nada mais, nada menos do que uma prisão de água no formato de um jarro, de um vaso, né? E essa prisão tomou conta do Tokito ali e prendeu ele literalmente que nem um prisioneiro. O Gyoko fica felizão de ver essa cena, cara. Fala que vai ser super estiloso, vai ser revigorante ver o Tokito sufocando até a morte e poder ver ele se contorcer de dor. Cara, esse vilão, esse demônio especificamente, é bizarro. E o pior, não é só porque é uma prisão de água que vai ser fácil pegar a espada e simplesmente furar como se fosse um balão. Não vai acontecer isso, porque é resistente pra caramba essa água. Me lembra até um pouquinho o lance da Daki, que as faixas dela são tão molengas que é difícil de cortar. Quase que a mesma coisa esse vaso de água aí. E o Gyoko aproveita pra se vangloriar mais um pouquinho, falando que ele conseguiu impedir a maior arma dos caçadores, que é simplesmente a sua respiração. E pra variar aquele lance clássico de vilão, ele começa a contar mais um pouquinho do plano dele, explicando que basicamente ele derrotando toda a Vila dos Ferreiros é mais um passo pra chegar mais perto de ter a cabeça do Bayashiki. A coisa tá feia pro Tokito, galera. A gente volta pro Tanjiro e pra Nezuko nesse momento. E a Nezuko, que tava cortando as suas mãos ali na espada do Tanjiro, simplesmente do nada a espada começa a pegar fogo, por conta do sangue da Nezuko. O Tanjirina fica em choque e percebe que a sua espada tá mudando de cor, galera. Olha o hype, cara. A temperatura da espada tá aumentando cada vez mais e a cor que era preta começa a ficar vermelha. E é então que ele tem em suas mãos a espada de sangue explosivo, galera. Meu Deus do céu, olha o hype. E nesse momento o Tanjirina começa a ter mais uma daquelas memórias herdadas. E na visão ele meio que é o Sumiyoshi falando com uma mulher. Essa mulher ele não sabe de primeira quem é. E essa mulher meio que começa a analisar a situação de que quando os samurais estão em batalha, as espadas deles ficam vermelhas. Ela percebe que tudo isso é muito misterioso
curioso, mas também muito legal. E o doido é que ela fala assim, que mesmo a espada desse cara sendo preta obsidiana, ela mudou de cor completamente. E o Tanjiro naquele momento entende que na verdade aquilo é uma memória herdada e ele começa a analisar a situação e comparar, pera, eu também tenho uma espada preta, que história é essa? Ele se pergunta se na verdade essa espada da qual ela tá falando é do espadachim de brincos. Será que a espada dele também era preta? Fica uma confusão ali, mas todo mundo entende a situação. E ele completa ali a sua análise falando que, cara, não importa se a espada dele mudou de cor por conta de outro método que foi diferente dos ferreiros, não importa. Métodos diferentes que levam ao mesmo resultado. O Tanjiro continua refletindo com tudo isso que tá acontecendo e ele entende, cara, que mesmo ele estando machucado, ele precisa seguir em frente. Mesmo ele achando que ficou um pouquinho mais forte, sempre vai continuar existindo demônios muito mais poderosos. O Tanjiro começa a refletir ali que mesmo que a situação esteja feia, mesmo que ele esteja ferido, tem pessoas que continuam apoiando ele e é isso que mantém ele vivo. E que os caçadores, no fim das contas, têm apenas um único objetivo: destruir os demônios e salvar as vidas humanas. E ele tem que, de alguma forma, atender as expectativas. E com esse discurso maravilhoso, cara, uma trilha sonora impecável, começa a melhor cena desse episódio. Não só a melhor cena desse episódio, mas a melhor cena da temporada até o momento, galera. A gente vê os três demônios ali percebendo a presença do Tanjiro, que chega andando nos destroços ali. E eu fico até meio sem palavras pra falar desse momento, porque vocês sabem que meu personagem favorito é o Tangerina e, né, não tenho o que falar. Mas eu vou tentar explicar o que aconteceu nessa cena. O demônio passarinho não quer nem saber, ele parte pra cima do Tanjiro assim que ele vê ele. Só que o Sekido, que é o demônio ali que representa a raiva, ele já fica meio contido, porque ele começa a perceber que na verdade aquela espada não é uma espada comum. Ela tá pegando fogo, é uma espada furiosa, como ele mesmo diz. E ele começa a se lembrar através das memórias do Muzan que aquela espada é igual à espada de outro espadachim que quase cortou a cabeça no Muzan. E é nesse momento que o Tangerina ativa novamente a sua marca na sua testa, assim como ele fez contra o Gyutaro lá no distrito, e com a sua espada pegando fogo vermelha, rola a cena de ataque mais linda que a gente já viu em Kimetsu, agora pelo menos em questão do Tangerina. Usando a Hinokami Kagura, ele usa o ataque com o dragão de auréola solar ali, cara, num ataque fantástico, uma animação impecável, um momento lindo, belo, único. Simplesmente o Tangerina corta a cabeça dos três, galera, dos três, num ataque só. Preciso respirar, velho. E o legal é que o Tanjiro não fez isso do nada, ele já tava pensando nisso, desde aquela cena onde ele fala que ele precisa achar um ataque que cause muito dano e que eles não consigam revidar depois. E é exatamente isso que ele deixa claro agora, falando que ele já tava pensando nesse ataque desde a luta contra o Gyutaro. Ele só conseguiu cortar a cabeça dele por conta de algo que tomou o corpo dele ali e deixou ele num nível de poder muito elevado. Mesmo machucado, com muita dor, ele sentiu tudo no seu corpo mudar e como se ele tivesse em chamas mesmo. Que momento, galera, que animação. O Ufotable maravilhoso. Depois dessa cena épica, gente, que simplesmente me deixa sem palavras, a gente vê o Tanjiro percebendo ali em volta que tem mais alguém ali. O Genya tá por ali e aparentemente ele conseguiu cortar a cabeça do último demônio, o Aizetsu. Só que simplesmente quando o Tanjiro vai chegando perto, o Genya se vira e ele tá com a mesma aparência do demônio, do próprio capeta ali olhando pra ele, cara. Babando de raiva. E é assim que acaba o episódio, pessoal. Meu Deus do céu, tinha como acabar num momento mais hype do que esse? Olha o tanto de coisa que aconteceu. Foi a primeira vez que a gente viu a respiração do amor, foi o Tokito começando a enfrentar o Gyoko, Lua Superior 5, o Tanjiro solando 3 dos Lua Superiores 4 ali, que são os clones do Hantengo, a marca ativando na testa do Tanjiro, lâmina vermelha, pegando fogo, o Genya virando demônio. O que tá acontecendo, cara? Eu não tava pronto pra esse episódio. No finalzinho do episódio, a gente ainda tem aquele momento de comédia que é muito legal ali da Mitsuri conversando com o Tanjiro, ela contando como é que ela guarda sua espada, porque ela tem o formato de chicote. Gente, tudo impecável, de verdade, de coração, eu amei esse episódio, o melhor episódio da temporada até o momento, fácil, um dos melhores episódios de Kimetsu com toda certeza. Eu tô mega ansioso pra ver o 6º episódio, vai ser tão incrível quanto esse, eu espero, e eu quero saber a opinião de vocês, obviamente, sobre tudo, quero saber tudo que vocês têm aí na cabeça de vocês. Deixa nos comentários, galera. Ativem o sininho, se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!